Oi, pessoal, sejam todos bem-vindos. Gabriel, você fica à vontade para abrir, tá? Quando você achar melhor. E qualquer dúvida, eu estou aqui a postos. Deixa eu aproveitar também para falar do sorteio. Nós vamos sortear uma bolsa para o curso do Gabriel, que vai acontecer nos dias 28 e 30 de outubro. Daqui a pouco eu compartilho para vocês verem. Aqui no Zoom, vamos sortear uma bolsa de 50% no final da palestra, tá? Então, quem ainda estiver presente no final da palestra pode concorrer. Só peço que vocês coloquem seu nome completo aqui no chat com a frase "quero concorrer". Boa palestra para todos. Gabriel, fica à vontade. Boa tarde a todos, boa noite. Já passamos aqui das 18 horas. Sejam todos bem-vindos, sejam todos bem-vindas. Vamos falar um pouco hoje sobre a manutenção predial em condomínios. Sua edificação está doente e você não sabe, temos que ter atenção. Coloquei até uma imagem aqui no plano de fundo no Zoom, de uma das vistorias no condomínio aqui no Rio de Janeiro que nós realizamos, para ficar uma apresentação diferente. O formato de hoje é um formato de palestra, mas em determinado momento eu vou interromper para possíveis dúvidas, para nós trocarmos e fazermos desse período bem proveitoso, que todos nós possamos, ao concluir essa palestra, tenhamos o entendimento de que a manutenção predial é um investimento e não uma despesa, certo? Então, para cumprir o nosso horário, eu vou começar. Para quem não sabe, meu nome é Gabriel Aguilar, eu sou engenheiro civil, eu atuo como consultor de engenharia condominial nas edificações residenciais, comerciais, edificação mista, além de fazer trabalho na engenharia legal, na engenharia diagnóstica e perícias de engenharia. Aí está o nome das redes sociais, Engenheiro Aguilar. Sou um dos professores do curso Aprimora. Aqui, Leonardo, vê aqui como é que eu faço. Abre aqui para mim, ó. Vem cá. Eu vou ter que pôr uma blusa que esse trem aqui vai ver. Aí eu peço a todos que deixem o microfone no mudo para não termos ruídos na apresentação. E, volto a dizer, no momento oportuno, quando for liberado para as dúvidas e perguntas, quem quiser também abrir o microfone para fazer a pergunta, vai ser possível. Então, como eu dizia, também sou professor do curso Aprimora, como a professora Cecília comentou, quem ficar até o final e quiser concorrer, vai participar do sorteio do próximo curso, que será de um dos sistemas da manutenção que compõe o condomínio. Então, o conteúdo programático de hoje é breve introdução sobre a saúde das edificações. Embora o período de pandemia cresceu exponencialmente de eventos online, lives e palestras, mas não vejo a importância sendo falada sobre a saúde das edificações. Vou comentar aqui exemplos da falta de manutenção. Muitos de vocês podem ter tido ciência desses que eu vou apresentar. Vou comentar os dados de acidentes prediais, que é sempre importante comentar o volume de acidentes que acontecem nos condomínios, e como obter um plano de manutenção predial, que é um plano de manutenção individualizado, personalizado para o seu condomínio. Breve introdução. Bom, toda edificação ao longo da sua vida útil precisa passar por uma manutenção, seja ela preventiva ou corretiva. Isso pode parecer um conceito bem básico, mas é importante falar. Por quê? A manutenção preventiva, como o nome sempre sugere, é para prevenir algum problema. E a corretiva é aquela que atua na correção, onde quebrou, trocou.
uma tubulação, por exemplo, uma tubulação hidráulica, a própria bomba hidráulica, se ela quebrar ou a tubulação estiver danificada, qual é a solução? É a troca. Então, isso é uma manutenção corretiva. O que seria preventiva? Por exemplo, na bomba, é fazer uma atividade mensal, dependendo do tipo da bomba, ou a cada 3 meses, fazer testes. Então, isso é uma atividade que você está testando o equipamento e prevenindo o seu desgaste e ampliando a sua vida útil. Bom, exemplos do nosso dia a dia, deixa a pergunta: quando que você levou o seu carro para fazer uma revisão? Salvo quando o carro é 0 quilômetro e tem aquelas manutenções fornecidas pela montadora, obrigatórias, por assim dizer, a cada 10 mil quilômetros, 20 mil, 30 mil, todos nós sempre cumprimos com essa revisão periódica, logo no início da aquisição do veículo. Por quê? Pode perder a garantia, não é verdade? Mas e depois que passa esse período? Você faz a manutenção regular no seu veículo? Deveria, todos nós deveríamos. Por quê? Porque, principalmente quando vai se fazer um deslocamento muito maior do que o normal, por exemplo, se a pessoa com o seu veículo costuma rodar na cidade, no seu bairro, vai ao trabalho e retorna, pode rodar aí o quê? Em torno de 50, 60 quilômetros em um dia. E quando a pessoa vai fazer uma viagem, vai fazer um deslocamento maior de 300 quilômetros, o ideal é que ela faça uma revisão, verifique o nível do óleo, do motor, verifique todo o sistema de freios, os pneus, verifique o step, então fazer um planejamento para não ser surpreendido em sua viagem. Da mesma forma, temos que pensar na saúde dos edifícios. Por quê? Já antecipo que todo o custo de reparo ele é muito maior de um custo, se pode falar que é um custo da parte preventiva. Voltando ao assunto do carro, quanto que custa você fazer uma manutenção antes de fazer uma viagem no seu veículo e ser surpreendido, comparado com o custo de você ser surpreendido se o seu carro tiver o pneu furado na estrada e o seu step estiver vazio? O custo vai ser desprezível. Você vai ter que chamar, provavelmente, um guincho, vai ter que acionar terceiros para providenciar um pneu novo. Então, veja que, num exemplo simples, já é possível ter uma conclusão prévia de que a prevenção é sempre o melhor caminho relacionado à correção. Então, só para fechar essa primeira parte, outro exemplo, e o ar-condicionado. O ar-condicionado na nossa casa, do nosso escritório, do nosso trabalho. Quando que foi a última vez que foi trocado o filtro e feita a limpeza? Algo bem simples, que muitos de nós possuímos essa habilidade de fazer, ar-condicionados mais simples, esses de janela, é bem fácil de fazer a troca do filtro, mas quando que você contratou alguém para trocar o filtro do ar-condicionado? Em muitos casos, passam-se até mais de um ano. E alguns fabricantes orientam a troca a cada 6 meses. Então, veja aí um exemplo simples. Eu estou falando do ar-condicionado, mas também podemos comentar aqui o filtro de água. Na verdade, o filtro de água, principalmente os mais modernos, onde você consegue já retirar do filtro uma água com gelo, ali também tem, na maioria dos fabricantes, uma data para fazer a troca desse filtro. Esse filtro normalmente é 5, 6 meses. E quando que você trocou? Quando que foi trocado aquele filtro? Né? Então, tudo isso também faz parte da nossa cultura, né? A nossa cultura de deixar para a última hora, de fazer uma manutenção somente quando quebra. Acredito que todos temos que ter uma reeducação nesse sentido para preservar não só os nossos equipamentos, mas o nosso patrimônio, que nesse caso é a edificação, o apartamento, a sala comercial, faz parte do seu patrimônio. Então, você fazendo a prevenção, você está investindo na vida útil a longo prazo desse seu patrimônio, consequentemente, na valorização dele e preservando também a saúde, a segurança dos envolvidos, né?
dos frequentadores, dos usuários, dos proprietários daquele empreendimento. Então, seguindo aqui, sua edificação está doente? Bom, há edifícios com problemas de saúde que não são imediatamente notados, pois são problemas de saúde estrutural, como uma doença mesmo da construção. Eu coloquei na tela para vocês que a Organização Mundial da Saúde já até reconheceu uma dessas doenças em edificações como SED, a SED, a Síndrome do Edifício Doente, que muitas dessas doenças surgem por meio de manifestações patológicas, que são os sintomas. Eu quis trazer aqui esse dado, essa informação da OMS, até porque o mundo todo está atravessando essa pandemia do coronavírus, e a OMS ganhou aí uma proporção. Todos hoje, com certeza, já têm falado. A OMS fez um estudo já há alguns anos e classificou, ou seja, não é o engenheiro Aguilar aqui que está falando que existe essa doença, não. Já está catalogado no mundo e classificado pela Organização Mundial da Saúde que existe a síndrome do edifício doente, a SED. Então, já que muitas surgem por meio de manifestações patológicas e sintomas, que sintomas são esses? Vou comentar aqui, manifestações patológicas. Assim como na medicina, o médico que faz o diagnóstico pensa. Somente o profissional, então, de engenharia, pode diagnosticar os problemas da edificação. Eu até coloquei aqui a frase: se toda família possui um médico de confiança, toda edificação deve possuir um profissional de engenharia diagnóstica. Até porque esse profissional especializado, ele vai conseguir apurar, fazer uma investigação, diagnosticar a origem e tratar a causa dos seus efeitos. Esse entendimento do médico, da família, é bem interessante porque, de fato, todos nós, em nossas famílias, possuímos aquele médico clínico geral, não é verdade? Alguém passa mal, alguém sente uma dor de cabeça, qual é a primeira coisa que se faz? Vai no doutor fulano. Doutor fulano doutor João, botaram aqui, doutor João te acompanha desde pequeno. Ou seja, já estamos lá, a família já faz a consulta há 10, 20 os avós. Então já tem aquele profissional de confiança. Quando surge um problema, uma fissura, uma rachadura, nós vamos comentar agora sobre as manifestações, é interessante chamar chamar primeiramente um profissional especializado, habilitado em engenharia. Não só em engenharia, quando eu falar em engenharia, também estou incluindo o profissional de arquitetura, porque no primórdio, quando foi criada a definição das profissões de engenheiro e arquiteto, ambos estão na mesma lei. Então, toda vez que me referir à engenharia, considerem também a arquitetura. Não sei se temos algum arquiteto ou arquiteta aqui na nossa apresentação de hoje, mas sinta-se abraçado por esse conceito. Então, a engenharia diagnóstica, ela assume esse papel fundamental de identificar o problema e atuar na correção, até porque, em uma prevenção, como já comentamos aqui, o custo, o investimento vai ser sempre menor quando comparado a uma correção. Sendo que esse assunto não é assunto para desinformados, né? Esse assunto não é para o porteiro, o zelador, por exemplo. A armadura do concreto começa a estar exposta no estacionamento ou então na portaria. Eu conheço muitos síndicos que já me relataram que, historicamente, é sempre o funcionário do condomínio que não possui essa formação, normalmente é o zelador, o porteiro, que faz uma pasta com água e cimento e vai lá e faz aquela, botar aqui entre aspas, uma maquiagem. E é verdade, né? E isso é extremamente ruim para aquele elemento estrutural, porque ele não está só mascarando o problema, como está agravando a situação daquele pilar, daquela parede, seja lá onde ele estiver atuando. Então, eu espero que todos tenham esse entendimento de que acho que a fase da desinformação acabou, né? Inclusive com esses eventos todos que
todos nós somos agora bombardeados de todos os temas possíveis diante dessas videoconferências, não é possível, mas não é admissível mais ter um pensamento antigo de que qualquer um pode resolver o problema da edificação. Não, temos que ter a consciência de que somente o profissional especializado, habilitado, com experiência, pode identificar o problema e prescrever a solução. E dependendo do problema, vai ser necessário realizar outras investigações. Então, imagine uma complexidade em que um profissional já experiente irá necessitar de outros elementos para chegar a uma conclusão, que é totalmente diferente de chamar sempre, como eu falei, o funcionário do condomínio, o zelador ou o porteiro, com todo respeito a essa nobre profissão também, mas esses não são habilitados, não possuem a expertise para tratar o problema. Então, avançando só aqui, sobre as manifestações patológicas, os sintomas, né? Como que eles podem ser apresentados? Sem entrar muito na definição técnica, mas apenas para demonstrar a todos o que são os sintomas, né? Podem ser os vícios constitutivos do tipo fissura, rachadura, que podem ser evoluídos, pode virar até, sendo oriundo de infiltrações, pode ocasionar descolamento, desplacamento do concreto, desplacamento do revestimento cerâmico. Isso pode ser... Então tá bom. Não vai querer assistir uma aulinha aí, ele? Não, porque... Isso pode ser tanto no piso... Perdão, Gabriel, deixa eu só dar um aviso aqui. Pessoal, eu não fiz o fechamento compulsório dos microfones, que é para vocês poderem fazer pergunta para o Gabriel, fazer alguma observação, comentário. Então, vocês podem destravar o microfone a todo momento. Eu só peço para vocês tomarem cuidado, porque às vezes, sem querer, a gente abre e aí aparece o cachorro latindo, o barulho da novela, e aí atrapalha o Gabriel, tá bom? Obrigada, pessoal. Obrigado, professora Cecília. É verdade, essa orientação é importante para até que todos tenham uma boa experiência da nossa atividade aqui hoje. Então, continuando, os vícios constitutivos são os mais diversos, né? E como eu falei, tem descolamento, desplacamento do revestimento cerâmico, do reboco. Pode também acontecer o quê? Através das infiltrações, manchas e bolores, os fungos, as infiltrações. Diga-se de passagem, investigar a infiltração é uma das atividades mais difíceis de ser apuradas, até porque a água, ela percola, ela se distribui por gravidade, pelo caminho mais fácil. Então, imagina que um profissional experiente já tem o seu nível de dificuldade para interpretar de onde vem a infiltração, quem dirá o desinformado, não é verdade? Então, falando um pouco sobre os fungos, os fungos deixam o ambiente insalubre, causam, sim, diversos tipos de alergia. Há pessoas que não podem ficar em ambientes com esse tipo de característica, porque realmente passam mal, causam alergias, desencadeiam outros problemas respiratórios. Então, isso tem que ser observado. Isso é uma manifestação patológica, é um sintoma de que a sua edificação, a edificação onde você trabalha, onde você vive, está doente e necessita de um diagnóstico, uma intervenção para solucionar o problema. Uma informação que eu coloquei aqui, as manifestações patológicas do tipo fissura podem indicar a deterioração do concreto armado e, dependendo da sua extensão, pode comprometer o elemento estrutural responsável pela estabilidade e solidez da edificação. E é uma grande verdade, porque se a estrutura foi projetada para suportar o peso, os esforços da edificação, e aí surge uma manifestação patológica, uma fissura, uma infiltração que causa ali a oxidação do concreto, aquele elemento estrutural pode deixar de estar assumindo a sua função e os esforços que estão direcionados para ele passa a ser direcionado para outro ponto da estrutura que talvez não foi projetada para isso. E aí o que acontece? Acontecem os problemas do agravamento das fissuras que podem evoluir para rachaduras, e aí começa a ter descolamento, pode acontecer até a ruína parcial da edificação, e em casos mais graves, a ruína da própria edificação como um todo.
como eu vou comentar mais à frente para os senhores. Então, só para ilustrar, aqui está uma imagem sobre a estrutura básica, isso é até retirado de um esboço, de um projeto de cálculo estrutural, mas dá para ilustrar bem o conceito do que seria um pilar, o que é viga, o que é uma laje, o que é a fundação. Isso é até parte do nosso treinamento de manutenção predial, mas eu retirei parte dele para trazer para vocês. Bom, o que está na cor roxa, bem no final da imagem, que parece um pino, é a fundação, né? É que está no subsolo. Então, ali é o elemento estrutural de fundação. Normalmente, ele não está aparente, porque está no subsolo. Os pilares são essas estruturas na vertical, que aí na imagem está na cor marrom, né? Então, agora, quem não sabe, agora já tem o entendimento de que o elemento estrutural pilar, ele é na vertical e não na horizontal. Na horizontal, qual é o nome do elemento? Ele está em azul meio esverdeado para vocês, e ele está na horizontal. É a viga, é um elemento estrutural que tem um concreto armado, na grande maioria das edificações. Então, muitas pessoas confundem pilar com viga, chamam viga de pilar, chama pilar de viga. Então, temos aqui uma ilustração de que pilar é na vertical e a viga é na horizontal. E temos a laje, que pode ser considerado o teto da unidade superior ou o piso daquela unidade onde você está, que aí na imagem está na cor um pouco alaranjada entre os pilares e as vigas. Então, pode parecer um conceito até bobo, até infantil, mas é bem interessante ter na mente esse entendimento, até para contratar, chamar um consultor, um especialista para fazer a investigação do problema da edificação. Por exemplo, o concreto armado do pilar do estacionamento de uma edificação pode estar já oxidado, e aí como que o síndico, o gestor, vai criar um escopo mínimo para a contratação de profissional? Vai chamar de viga aquele pilar? Vai chamar de fundação? Não. Então, o síndico, o gestor, ele não tem a necessidade de ser especialista, mas deve ter os conceitos básicos da estrutura do seu condomínio. Então, eis aí para vocês essa estrutura básica que acho que contribui bastante para o conceito básico do que é pilar, o que é fundação, o que é laje e o que é viga. Certo? Avançando aqui, vou apresentar para vocês, e assim que eu passar esses exemplos de falta de manutenção, eu vou abrir para algum comentário que os senhores possam querer fazer. Então, vamos começar com alguns exemplos. O exemplo mais emblemático, que não é só apenas de falta de manutenção, mas de inúmeras outras irregularidades, como acréscimos de pavimento, reformas não acompanhadas por responsável técnico, mas um dos elementos que culminou na ruína desse edifício foi também a falta de manutenção ao longo do tempo dessa edificação. Para quem não conhece, o edifício Liberdade estava localizado aqui no Rio de Janeiro, veio à ruína, ou seja, ele desabou em meados de 2012, devido a inúmeras irregularidades, como eu comentei. Principalmente, como está na imagem aí, no 9º pavimento, tiveram algumas reformas não acompanhadas por arquitetos ou engenheiros, acréscimo de pavimentos, abertura de janelas onde não existiam, mas certamente a falta de uma inspeção, uma verificação por um profissional anualmente, ou a cada 5 anos, ou a cada período pré-determinado, culminou na falta de documentação, na falta de orientação, na falta de planejamento das intervenções. Então, esse é um caso que até originou, após essa ruína, até originou a lei da auto-vistoria predial e a criação de uma norma técnica importante, que é de reformas, para fazer a gestão e o controle de obras dentro dos condomínios, tanto comerciais
quanto residenciais ou do tipo mista. Então, avançando aqui, para ilustrar, esse edifício no centro do Rio de Janeiro, quando veio abaixo, quando desabou, acabou atingindo outros 2 edifícios menores, que estão aí na tela em roxo e amarelo, bem próximo ao Teatro Municipal, na Avenida 13 de Maio, que é muito movimentada aqui no centro do Rio. A edificação, quando veio a ruína, foi no período da noite, onde o trânsito de pessoas era bem menor, o que não culminou numa catástrofe maior, né, uma tragédia maior. Então, fica aí a ilustração. Esse caso é de um trabalho retirado sobre o parecer técnico das causas desse acidente, que eu trouxe para vocês apenas para ilustrar sobre a idade, né? A edificação, esse caso, é da década de 50, e olha só um detalhe interessante da época. Da época existia um recuo dos últimos pavimentos. Notem ali que está em amarelo como que era a edificação e como ela se tornou mais recentemente com o acréscimo de pavimentos. Ou seja, o falta de controle das intervenções culminou ali nessa região frontal da edificação um acréscimo de carga. E será que foi feita um relatório, um projeto, um reforço estrutural na fundação? Bom, não houve, até porque não teve essa documentação, essa análise prévia na época. Então, está aí na tela um exemplo de que a falta de gerenciamento, de controle do que ocorre numa edificação pode agravar, né, com o tempo. Esse trabalho foi retirado do engenheiro Luiz Augusto Câmara, na época que foi realizada a investigação da causa do desabamento desse edifício. E qual é o impacto do acréscimo de carga no edifício quando não é projetado? Retirado também do mesmo trabalho, eu gosto de ilustrar com essa imagem, que ela é bem explicativa. As setinhas pequenas na cor amarela são os esforços, vamos colocar aqui esforços projetados, os calculados para a edificação no seu estado natural. Quando ela foi entregue, ela possuía esse comportamento de forças, vamos colocar aqui, forças normais. Com o acréscimo da carga que eu apresentei para vocês, onde os últimos pavimentos foram acrescentados até a fachada frontal, notem que na ilustração está agora com uma seta vermelha, né? Uma seta vermelha bem aqui no topo do prédio, nos 4 últimos pavimentos. Existe uma força a mais ali, uma força adicional causada pela ampliação desses andares em vermelho. Aí o que acontece? Você tem uma força previamente projetada, em que a estrutura ali está trabalhando normalmente, e aí você tem um acréscimo de 4 pavimentos. Bom, por óbvio, esse peso, em algum momento, vai ter os seus efeitos, certo? Então, na ilustração, o que aconteceu? Nos pavimentos abaixo desses 4 últimos andares, a setinha amarela já mudou. Ela ficou amarela um pouco mais gordinha, né? Ficou ali até com um círculo em azul, destacando que aquela área da estrutura está afetada pela sobrecarga, essa sobrecarga adicional. Ou seja, esses esforços acabam agora sendo maiores. E aí, aquele pilar, se ele não tiver um reforço, em determinado momento, ele pode acabar distribuindo aquele esforço adicional para a parede, para a laje, próximo da janela. Então, e aí qualquer outra intervenção pode agravar essa situação que já está na tela para os senhores. Então, veja que uma simples, vamos colocar assim, um simples acréscimo de pavimento, principalmente nas coberturas, nesse caso foram 4 andares, mas imaginem uma edificação residencial onde não é permitido, não foi calculado, projetado uma edificação, por exemplo, de 10 pavimentos, onde não há previsão de, na cobertura, o condômino da cobertura, do 10º pavimento, o projeto original não contempla a ampliação da sua unidade. O teto dessa última unidade é a área comum, é a cobertura, é o telhado do condomínio. E aí, por falta de gerenciamento, de planejamento, de controle,
todos os condôminos da cobertura decidem ampliar a sua cobertura e cada um coloca uma piscina pequena, mas é uma piscina nessa cobertura. O que vai acontecer? Vai acontecer exatamente como está na tela aí para os senhores. Vai ter um acréscimo de carga que não foi projetado, pode acabar sobrecarregando os pilares e, se não tiver o controle, não tiver a manutenção, pode causar um acidente, pode causar um desabamento parcial, pode ocasionar o descolamento do revestimento, o descolamento do reboco da fachada, pode surgir inúmeros problemas. Então, é importante fazer a manutenção, a verificação periódica da edificação. Vamos avançar aqui. Outro caso, né? O edifício Andréa, em Fortaleza, em 2019, é um caso mais recente, acredito que muitos aqui chegaram a ter ciência desse caso, em que desabou. Desabou até após uma intervenção de uma empresa de engenharia. Mas vamos por partes. Notem que esses são os pilares dessa edificação, do edifício Andréa. Já é possível notar alguns vícios construtivos, né? Já dá para ver aqui fissuras, já dá para ver rachaduras, o descolamento parcialmente do reboco no pilar, percebam? Então, já é um indicativo que é necessário fazer algum tipo de reparo, uma manutenção nesse pilar. Agora, notem essas imagens aqui. Essas imagens, não é necessário ser um especialista para ver que já está num estado avançado de deterioração da estrutura. Concordam? Vejam só, a armadura do concreto à esquerda da imagem já está oxidada, já está com ferrugem, a parte do reboco desse pilar já está completamente exposta, já caiu. Do lado direito foi colocado ali um plástico em volta da estrutura corroída, que é até maior do que esta que estamos vendo ao lado esquerdo. Então, vejam que não é necessário ser um especialista para ver que tem um problema nesses pilares. Não vou entrar no mérito aqui da empresa de engenharia que realizou a intervenção, porque eles até vão responder pela essa atividade, que é até o próximo slide. Vamos ver aqui. Essa aqui é a imagem da ruína desse edifício, né, uma tragédia. E aí havia a decisão da juíza que manteve que os engenheiros são responsáveis e vão ser julgados por homicídio, inclusive seus funcionários, o pedreiro que estava envolvido. Sim, é um caso até que foi bem repercutido e vai ser ainda, esse caso ainda vai se arrastar por algum tempo e eles vão ser julgados por isso. Mas eu não vou comentar muito sobre a empresa, não quero chamar a atenção para a empresa que cometeu ou não as suas negligências, mas na minha humilde opinião, eu gostaria também de abrir, depois do meu comentário, para quem quiser falar. Na minha humilde opinião, tanto o síndico quanto os moradores dessa edificação também possuem a sua responsabilidade dessa ruína. Por quê? Eles não documentaram e sequer realizaram a manutenção de forma adequada. Por exemplo, aquela estrutura, vou voltar aqui, esse pilar aqui, ó, esses dois pilares, para eles chegarem nessa condição, eles não começaram do nada. Ninguém no estacionamento estava com o pilar em perfeitas condições e no dia seguinte se deparou com um pilar desse tipo, né? Provavelmente tudo começou nesse tipo aqui. Começa a ter uma fissura, começa a ter o início de um descolamento, desplacamento do reboco, começa a entrar água, começa a ter aquele funcionário que não é especialista e faz aquela pasta com água e cimento e esconde. Então, na minha opinião, o síndico e os moradores, os proprietários dessas unidades, possuem também uma parcela de culpa por ter deixado chegar essas condições aqui, né? Olha só, realmente é bem preocupante deixar chegar nessas condições e muitas vezes não é uma solução, não é uma solução fácil de ser prescrita, de ser diagnosticada, de ser orientada, e pode acontecer o que aconteceu.
ainda que a empresa está respondendo, a empresa de engenharia que for contratada está respondendo, mas e aí o que se foi? O que se foi, além do patrimônio ter sido perdido, as vidas envolvidas ali não vão voltar, não é verdade? Então, antes de avançar até o próximo caso, quem quiser comentar, fazer uma pergunta sobre o que vimos até aqui, podem ficar à vontade. Vou abrir aqui o chat. Ô, Gabriel, aquele caso do prédio aqui no centro do Rio, que caiu, aqueles andares acima que foram aumentados, né, foram projetados mais para frente, para ficar igual aos de baixo, eles foram regularizados na prefeitura? Oi, Márcia. Aquele edifício Liberdade, né? O edifício Liberdade. Isso, Liberdade. Eles foram regularizados na prefeitura? Boa pergunta. Eu realmente, na minha pesquisa, isso eu nem cheguei a ter acesso à documentação, até porque esse caso foi bem repercutido e até não só essa é uma irregularidade, como eu comentei. Paredes que não foram projetadas para ter janelas foram realizadas a abertura de janelas. No terceiro e nono pavimento, houveram ali várias reformas, remoção de paredes. Derrubaram, né? Derrubaram vários pilares, várias paredes, não teve acompanhamento técnico, então foi realmente grande o número de irregularidades. Agora, se foi legalizado ou não, eu não tenho essa informação. Mas ainda que tiver, para ter sido legalizado, existe aqui no Rio de Janeiro, não sei se você é aqui do Rio, mas no Rio de Janeiro, então, aqui no Rio de Janeiro, de tempos em tempos, a prefeitura libera a chamada mais-valia. O que é a mais-valia? Sim, está em curso, inclusive. Uma nova, exatamente, até outubro. 17 de outubro. Exatamente. Quem quiser obter aí até um desconto para regularizar o que está inadequado, pode tentar. Só que acontece, na prefeitura, é complicada essa questão de regularização, porque sabemos que nem tudo, pela prática, pela experiência que nós tivemos aqui no Rio, nem tudo que foi legalizado segue as normas. Tá? Infelizmente, a prefeitura falha nesse sentido quando abre esses editais de mais-valia, para regularizar o que não está em conformidade. Mas, assim, eliminando essa Gabriel. questão... Oi. Boa tarde. Antoniassi que está falando, eu sou síndico profissional, eu atuo aqui em São Paulo e tenho participado de todas essas lives, tudo que é voltado à segurança e ao patrimônio dos condôminos em geral. Esse problema que vem sendo relatado, eu acho que publicamente aí o tempo todo, eu como síndico, eu enfrento esse problema já há alguns anos, principalmente em edificações antigas, onde os recursos são poucos e a conscientização dos condôminos é muito pequena. Eu vejo que há uma necessidade nacional, eu diria, de conscientização pública sobre essa necessidade. Qual é a função de um síndico? O que eu percebo hoje, fico até frustrado, porque nós síndicos profissionais, nós procuramos nos cercar de muito conhecimento de profissionais competentes na área de segurança, de engenharia, em todos os setores, para poder oferecer um resultado bom para os condomínios. Nós nos deparamos diante do quê? Da resistência dos que não querem gastar, dos que não querem investir. Eu já abri mão de vários condomínios em função disso, porque você chega, quando você entra eleito num condomínio, numa assembleia, você pega e faz um mapeamento, onde, pela experiência que temos, a principal delas, eu acho que é contratar uma empresa de engenharia e fazer toda essa análise que você relatou aí com muita propriedade. Eu acho que isso é fundamental para que os síndicos possam executar um trabalho. Agora, o que eu vejo é que a população, em geral, eles não veem isso, eles veem como um gasto, não como um investimento. E essa é a clareza que precisa ficar bem limpa para esse pessoal, entendeu? Porque
Eu entendo tudo isso que você está falando, que outras lives que nós assistimos, onde existe, logicamente, um empenho muito grande de profissionais qualificados no sentido de não termos esses desastres que nós tivemos aí em Fortaleza, em São Bernardo, no Rio de Janeiro, aqui em São Paulo também. Só que é assim, eu às vezes me sinto assim, enfraquecido nessa questão, porque nós nos deparamos do quê? Nós nos deparamos numa assembleia onde você traz um projeto, onde você traz uma proposta até para se fazer um laudo adequado, seja de elevador, seja estrutural, seja de elétrica. Por exemplo, eu saí de um condomínio com problemas elétricos assim incalculáveis, porque eu me desdobrei para poder resolver essa questão e não consegui êxito em assembleia. Como somos responsáveis, eu acho que não dá para ficar sendo responsável por uma condição dessa, mesmo porque, mesmo com a nossa saída, nós podemos ser acionados aí por ter sido negligente, mas não é negligência. Na verdade, a gente procura se cercar de documentos, de resultados de assembleia para nos livrar de uma condição dessa. Só que eu vejo isso como um problema muito grave, muito sério. Os síndicos, principalmente os profissionais e uma grande parte dos orgânicos que procuram obter conhecimento, isso fica muito claro para nós. Agora, uma grande parcela de síndicos que são moradores e que não acompanham, não se dedicam. Nessa live, eu acredito que mais de 300 horas eu dediquei em lives, aproveitando que a oportunidade de aumentarmos o nosso ângulo de conhecimento. Tá? Então, eu vejo assim, Gabriel, eu acho que é importantíssimo tudo isso, tanto é que eu participo de lives de todo o Brasil, onde eu vejo um assunto que eu procuro me inscrever e participar, porque nós temos que reforçar sempre essa ideia da necessidade e dos riscos que a maioria das edificações correm. Antoniassi, não é isso? Isso. Antoniassi, ainda tem um agravante, né? A gente herda, às vezes, condomínios que não fazem manutenção preventiva há vários anos e a gente que fica como culpado nessa história por estar colocando uma situação que ninguém viu antes, mas que a gente, como sabe da responsabilidade civil e até criminal, da consequência da falta de manutenção, a gente tem que tomar providência. Entendo perfeitamente a sua posição. Agora, Gabriel, outro problema que eu passo também como síndica é que a prefeitura, pelo menos aqui do Rio, ela não conversa com o condomínio em relação à atualização de obra. Vários apartamentos em envidraçamento, aquele fechamento de vidro, alguns apartamentos aproveitam a mais-valia para regularização da obra e tem condomínios que no regramento, né, aprovado em assembleia, diz que você não pode fazer determinadas coisas que são originais do prédio, eles fazem, aprovam na prefeitura, a prefeitura não pede nenhum documento que o condomínio está de acordo com aquela obra, e aí o condômino fica irregular no condomínio e irregular na prefeitura, e alega que o condomínio não pode fazer nada porque a prefeitura aprovou a mais-valia dele. É complicado, eu entendo tudo isso. Eu acredito que o poder público e os órgãos falham numa conscientização da população em preservar e fazer as suas obras de acordo com as normas técnicas, até porque, vou até comentar mais à frente, norma técnica é lei? Não, não é lei, mas tem força de lei, vou comentar mais à frente para todos vocês. Então, assim, o síndico, como foi falado aqui por vocês, pela Márcia e pelo Antoniassi, tem a sua responsabilidade, até criminal, em caso de vítimas, então compete a ele também se blindar a sua pessoa física da melhor forma possível. Então, as normas estão aí para isso, para fazer com que o síndico cobre, por exemplo, na parte das reformas, deve cobrar a ART, deve cobrar o plano de reformas, deve cobrar um responsável técnico pelaquela obra. Mas a prefeitura não exigiu, mas o síndico pode exigir por força de lei pelas normas técnicas. Então, inclusive, até para resguardar, como foi comentado, não são poucos, eu tenho acesso a esses dados sim, e que não são poucas as edificações que durante anos
não fazem a manutenção, e aí chega o síndico profissional, chega um síndico que quer fazer a coisa certa e sente essa dificuldade dos moradores. E realmente é até melhor sair daquela situação, porque não se vai prosperar da forma correta, então é melhor realmente sair daquele condomínio. Mas antes de sair, como se resguardar? A contratação de um profissional para diagnosticar os problemas e apontar inicialmente o que deve ser feito, já resguarda um pouco a função de síndico. Até mesmo em orçamento, Antoniassi, fiz um orçamento para fazer um laudo de vistoria. Não foi aprovado na Assembleia, já está documentado que o síndico tentou, mas a maioria não quis fazer. Por isso que eu citei também o caso do edifício Andréa, que na minha opinião, na minha humilde opinião, pessoal, é responsabilidade também dos moradores e do síndico, porque deixaram chegar naquela situação. Até porque, se for buscar, cadê as atas, cadê as AGEs, foi tocado nesse assunto, foi feito um planejamento para recuperar? Provavelmente não. Como esse curso ainda está em processo, literalmente, está correndo, não tem como afirmar. Mas, pela experiência, dificilmente devem ter feito algo nesse sentido. Então, para cumprirmos o nosso horário, eu vou avançar, mas daqui a pouco eu abro novamente para nós interagirmos. Aqui, só lembrando, né, atenção aos profissionais de engenharia, né, principalmente edificações mais antigas, cobrar o plano de manutenção, se é que existe isso naquele condomínio. Então, aqui é mais um exemplo também no Ceará, um pouquinho mais antigo, 2015, onde parte da varanda, quem acompanhou pode lembrar, parte da varanda, edificação até nova na época, cedeu porque não teve ali uma manutenção de verificação dos sistemas, e aí veio a ruína parcial dessa varanda. E o caso mais recente, fresquinho, não sei se o pessoal ficou sabendo, esta semana, em Niterói, aqui no Rio de Janeiro, no Jurujuba Yacht Club, houve um desabamento em proporção bem menor, foi algo, não teve vítimas, mas é um caso que eu quis trazer para vocês. Houve desabamento da parte da escadaria e a análise preliminar até da Defesa Civil foi, qual foi a causa? A corrosão das ferragens, da armadura do concreto. Está até a fonte aí, depois nós vamos mandar, caso vocês queiram, vou mandar essa apresentação para os senhores, e vocês vão poder ler a matéria na íntegra, e que está aí na imagem, olha só, a parte da estrutura já deteriorada por falta de manutenção. Um caso clássico, bem recente, de 2020, aqui no Rio de Janeiro, em Niterói. Dados de acidentes prediais por tipo de origem. Esse slide aqui faz parte do meu trabalho de conclusão de curso, faz parte dos artigos dos quais eu escrevo, nas apresentações em que eu tenho a oportunidade de participar, porque esse é um dado recente, não tão recente quanto as matérias que eu trouxe aqui, mas isso vem se mantendo, inclusive é um estudo que o Instituto Brasileiro de Perícias e Engenharia promoveu, e eu gosto de citar sempre esse estudo porque é praticamente o que ocorre nas grandes cidades do nosso país, em que os acidentes ocorrem, 66% deles devido à falta de manutenção. E apenas 34%, ainda que seja alto o índice, mas em comparação com a falha de manutenção, problemas construtivos, de anomalias construtivas oriundos da execução ou do projeto é bem menor. Em edifícios mais novos que eu coloco aí, de 5 anos, esse gráfico é um pouco diferente, porque nos edifícios novos está sendo implantada ainda a manutenção periódica, até prescrita pela construtora, incorporadora, então os acidentes pela falta de manutenção são menores e as falhas construtivas, as anomalias construtivas oriundas de execução acelerada ou erros de projeto são bem maiores. Mas, de uma forma bem geral, na maioria das nossas cidades do Brasil, sobretudo aqui no Rio de Janeiro, esse gráfico se mantém, né? Devido à falta de manutenção, tem sim os acidentes, como eu acabei de citar o caso dessa semana aqui em Niterói. E agora, como obter um plano de manutenção predial? Bom, um plano de manutenção, como o nome sugere, não é um laudo. É um laudo de manutenção. Não. Manutenção não é laudo. Manutenção, de acordo com a norma técnica, novamente, não sou eu, engenheiro Aguilar, que estou falando, é determinação da norma técnica que estabelece o plano de manutenção predial, que é um plano
de manutenção periódica personalizado para cada edifício, ou seja, você não pode pegar, em hipótese alguma, um plano de manutenção residencial e aplicar no comercial, ou ainda que seja outro residencial, um condomínio que tem dois blocos residenciais. Existe um plano de manutenção para o bloco 1 e um plano de manutenção para o bloco 2. Por quê? Além de poder existir, talvez, ainda que sejam, na verdade, sistemas semelhantes, os problemas que podem se desenvolver são diferentes. E através de uma atividade anterior à manutenção, é que vai ser detectada a necessidade de fazer uma manutenção ou não. Então, como obter um plano de manutenção de acordo com as normas técnicas? É através da inspeção predial, que eu coloquei algumas definições aqui para ilustrar. Uma definição até não é tão recente, já existe no mercado essa definição, e no atual ano que nós estamos, 2020, foi publicada pela ABNT a norma que versa sobre esse tema, somente inspeção predial. Então, para obter um plano de manutenção, não é qualquer um que pode fazer, porque tem que ser realizada uma inspeção predial. O que seria uma inspeção predial? É uma verificação, é um check-up, é uma vistoria por um profissional habilitado em engenharia ou arquitetura, que vai fazer o check-up da edificação, vai ver os sistemas, vai verificar quais são os reparos imediatos, quais são os reparos a médio e longo prazo que devem ser feitos. Então, está aí uma definição do Gomide, que já atua bastante nessa área, foi um dos precursores da engenharia diagnóstica, que é um tema recentemente bem propagado nas lives, nas redes sociais. Então, aí, uma definição que eu gosto é essa que está em amarelo, que é a análise das condições técnicas de uso e manutenção da edificação para orientar a manutenção e a qualidade predial, visando exatamente a qualidade, a visão a longo prazo, a vida útil estendida da edificação. Afinal, a edificação é um patrimônio, né? A sala comercial, a loja, o apartamento é um patrimônio, então tem que ter a sua vida útil prolongada. Isso impacta diretamente na saúde e na segurança dos moradores. Também tem uma citação aqui da norma de inspeção do IBAP, que é a avaliação isolada ou combinada das condições técnicas de uso e de manutenção. Ou seja, é o profissional com a sua expertise na engenharia que vai apontar as irregularidades, as inconformidades da edificação e agora, através da norma técnica que saiu este ano, de inspeção predial, de número 16747, é possível criar o plano de manutenção, que já é prevista por outra norma, que é a 5674, que eu vou apresentar para vocês. E como que faz, né? Bom, se temos esse seguinte entendimento, né? Eu já vi laudos de autovistoria, laudos de inspeção predial, que possuíam aí 2, 3, no máximo 10 páginas. Bom, infelizmente, esse profissional não entendeu o que seria uma inspeção predial. Porque, vejam só, de acordo com as normas da ABNT, de forma bem simples, eu listei os principais sistemas que praticamente toda edificação possui. Olhem só quantos sistemas uma edificação provavelmente possui. Elementos estruturais, sistema de vedação, sistema de revestimento, de fachada, esquadrias, impermeabilização, instalação hidráulica, instalação elétrica, de gás, tem os elevadores, incêndio, a cobertura, bombas, para-raios. Olha só, quantos sistemas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Tem mais de 10 sistemas. Então, se o profissional fizer uma inspeção predial e gastar uma página para falar de cada sistema, já vai ter mais de 10 páginas o laudo dele, né? O laudo do inspetor. Então, assim, o síndico tem que ter essa consciência, primeiro, também, na hora de contratar um profissional para fazer uma verificação e até cobrar os resultados efetivos dessa verificação. Até porque, como eu comentei, agora temos uma norma que versa sobre esse tema para criar o plano de manutenção para garantir a segurança e o prolongamento da vida útil de cada um desses sistemas. Comentando como eu falei, né, a norma técnica não é lei. A norma técnica da ABNT não é lei. Mas, através do Código de Defesa do Consumidor, ela possui força de lei. Então, toda vez
de algum morador insatisfeito, algum leigo comentar, mas não é lei. Isso já tem um entendimento tanto no judiciário, em que atestam que a norma técnica possui força de lei, como o próprio governo. O próprio governo, quando vai contratar empresas licitantes para realizar um determinado serviço, ele tem entendimento de que aquele serviço deve cumprir as normas da ABNT e, se não cumprir, o serviço tem que ser rejeitado ou refeito. Então, novamente, não é o meu entendimento sobre isso, tá bom, pessoal? É um entendimento que já está no judiciário, o governo federal, estadual, municipal já tem esse entendimento, então sintam-se abraçados por essa ideia e propaguem em que a norma técnica não é lei, mas possui força de lei através do CDC. E quais são as principais normas? As principais normas, sem entrar no mérito de cada uma, mas vou comentar, citar, na verdade, cada uma delas, são essas que estão na tela para os senhores. O Ronaldo Sá foi quem elaborou esse slide, um amigo meu que atua em São Paulo, que deixa aqui os créditos para ele. Olha só, tem a norma de desempenho, que desde 2013 estabelece até desempenho acústico, desempenho térmico, desempenho de vida útil da edificação. Tem, desde 2011, que é a norma de manual de uso, que deve ser entregue pela construtora, pela incorporadora, e ali já deve ter um plano de manutenção prévio do que vai ser feito durante os primeiros anos no condomínio. Edificações mais antigas devem se valer do conceito dessa próxima norma, a 5674, que já prevê um plano de manutenção, já estabelece requisitos. Como eu já comentei, um dos nossos cursos versa somente sobre a gestão, sobre o plano de manutenção, e temos cursos para cada um dos sistemas que compõem o edifício, baseados em normas técnicas. Então, essa norma ela é interessante porque ela já prevê o plano. Tem a norma 16.280, que prevê o plano de reformas, que visa a gestão das obras de reformas dentro dos condomínios, que aí, como a Márcia interagiu, o síndico pode se valer somente dessa norma, a 16.280, para até impedir uma obra de continuar, se essa obra não cumprir os requisitos desta norma. O síndico tem esse poder, já que ele tem que cobrar RT, ele deve cobrar o plano e impedir aquela obra irregular. E a mais recente, como eu comentei, deste ano, a 16747, no ano de 2020, versa sobre a inspeção predial. Ela se comunica com todas essas normas e outras, inclusive reforça a criação do plano de manutenção após a inspeção de um engenheiro. Tá bom? Então, concluindo aqui, para liberarmos para uma interação, para cumprirmos o nosso horário, toda edificação deve estar em dia com a manutenção predial, porque isso prolonga a vida útil de todos os sistemas, promove a valorização patrimonial, garante a segurança, a saúde do edifício. O custo de reparo de uma corretiva será sempre maior em relação à preventiva, à prevenção, como nós comentamos aqui. Essa frase ela é muito interessante, que é muito comentada no âmbito comercial, profissional, nas empresas, mas também vale para o nosso estudo de caso aqui. Se você acha caro o trabalho de um bom profissional, é porque não sabe quanto custa o trabalho de um incompetente. Sem ofender, mas esse é um jargão que acho que muitos já ouviram, e o assunto de manutenção predial não é para desinformados, é assunto para o profissional habilitado, profissional que vai prescrever, que vai diagnosticar a solução daquele problema, certo? E a edificação é mais segura quando recebe o acompanhamento de um profissional habilitado de engenharia. E, de fato, como comentei no início, se toda a família possui ali um médico de confiança que, ao sentir uma dor de cabeça ou algum problema, aquela família procura aquele médico. E se o médico não souber, ele vai requisitar exames, vai direcionar para especialistas. Da mesma forma ocorre na engenharia. O profissional, o historiador, inspetor, fiscal, ele vai diagnosticar algum problema. Se for necessário exames,
existem diversos tipos de ensaios destrutivos e não destrutivos para se apurar a causa do problema, ele pode indicar um especialista, por exemplo, na parte estrutural, um calculista, para reforçar o entendimento daquele problema estrutural no pavimento de garagem, por exemplo. Uma equipe multidisciplinar pode ser formada e bem semelhante à área da medicina. Então, todo edifício deve ter esse profissional ao lado do condomínio. E mais uma mensagem que eu gosto de colocar: dá-se muita atenção ao custo de se realizar algo, mas nenhuma de não realizá-lo, não é verdade? Ou seja, o custo de você não fazer pode ser muito maior do que aquele que você está discutindo, vamos gastar agora, vamos gastar depois. Então fica aí essa reflexão. Esses são os meus contatos, meu telefone, WhatsApp, meu e-mail. Agradeço a todos de antemão e libero agora para quem quiser fazer perguntas, quem quiser contribuir, fiquem à vontade. Enquanto isso, eu vou abrir aqui o chat para ver se tem alguma pergunta. Gabriel, fazendo um link em relação ao que você disse, né, dessa questão dos profissionais e o colega síndico que falou também, eu sou da área jurídica, né, eu presto assessoria jurídica para condomínio. Normalmente, quando tem esses questionamentos, eu sempre digo, olha, vocês precisam prezar pela técnica, pela qualidade e, por último, o preço, né, porque o barato sai muito caro. Então, complementando, eu atuo em Brasília e Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Então, eu sempre digo isso, né, para terem muito cuidado, até porque isso envolve vidas, e aí, além da responsabilidade penal, tem a responsabilidade civil, né, no caso do síndico, por uma omissão. Então, dependendo da circunstância, é muito melhor fazer, como o colega disse, de desistir, de deixar de atuar num síndico, não aceitar o condomínio, do que ele se colocar em risco, né, porque entra nessa questão também da responsabilidade civil pela omissão. Sim, totalmente. Cirelli, não é isso? Isso. Cirelli, obrigado pela sua contribuição. E é uma verdade, infelizmente, há algumas particularidades de alguns condomínios, principalmente os antigos, onde a maioria dos síndicos anteriores são os próprios moradores. E aí é uma característica que eu já percebo que, para não ter um custo na taxa extra, por exemplo, eles escondem os problemas. E aí não adianta esconder. Uma hora aquele problema vai estar mais grave, vai ser mais custoso para recuperar, e realmente o síndico, nesse caso, se for contemplado, entre aspas, com uma edificação desse tipo, realmente é melhor abrir mão e procurar um outro condomínio, porque ali vai ser bem difícil fazer um trabalho sério. Eu já tenho até alguns clientes que me contatam não só fazem contato, mas me contratam para fazer uma avaliação de um apartamento ou sala comercial que eles estão com desejo de comprar, e eu sempre abordo isso. Mas vem cá, como que está a manutenção do prédio? O apartamento pode estar bonito, pode estar legalizado, pode ter o RGI, o IPTU, mas como que está a manutenção? E aí muitos se surpreendem, tem que ver isso também? Sim, claro. Se tem vaga na garagem, como que é o estado da garagem? Nós vimos aqui, em um dos casos que eu citei, no Ceará, o problema foi na garagem. Os pilares deteriorados, com a armadura do concreto já oxidado exposta. Então, tudo isso faz parte do imóvel, né? Diga-se de passagem que um apartamento, uma sala comercial, é uma fração ideal daquele terreno. Então, você tem... Vamos botar aqui um exemplo bem claro. Se uma edificação tem 10 apartamentos, 10 unidades, cada apartamento tem 1/10 do terreno, 1/10 da estrutura do prédio pertence àquele apartamento. Então, assim, os condôminos unidos compõem aquele edifício, aquela estrutura. Então, eles são corresponsáveis também e devem verificar tudo isso que nós comentamos. E você está certa, Cirelli, o Antoniassi, a Márcia, que comentaram, é preferível até para resguardar a função, o seu CPF, vamos colocar assim, a sua pessoa física, é melhor até contratar um profissional para tentar fazer uma verificação prévia, uma inspeção predial. Isso, se não for aprovado em assembleia, certamente favorece o síndico, que o síndico pelo menos tentou fazer o certo e ali ficou documentado que a maioria não quis fazer, certo? Exato. Então,
É isso aí. Obrigado, tá, Cirele? Quem quiser De comentar, nada. se você quiser comentar mais alguma coisa, Cirele, fica à vontade. Quem quiser... Só fazendo uma última consideração, a Brasília mesmo teve uma repercussão nacional, acredito que todos tenham visto, eu não me recordo, se não me engano foi em 2018, teve uma garagem, né, a laje da garagem que desabou aqui em Brasília, então assim, diante dessa circunstância, até é uma área nobre onde aconteceu o fato, então assim, a cultura aqui em Brasília tem mudado, então, principalmente nessa parte de engenharia, estão começando a acordar, né, dessa realidade, diante dessa gravidade, que é você deixar de cumprir com as manutenções, né, então, assim, está se mudando a ideia de que é um gasto, passando a iniciar aquela cultura de que não, isso é um investimento, até porque pode gerar uma fatalidade e vir a ter óbitos de familiares, né, de pessoas, de condôminos. Obrigada. Nada. Gabriel, super obrigada por mais esse evento, né? Sempre muito produtivo. Obrigada, Cirele, pela pergunta, a Márcia pela participação. Infelizmente, nós não temos mais tempo para perguntas, mas o Gabriel gentilmente já disponibilizou aqui o contato dele para a Amanda, que deixou pergunta ali. Tem o e-mail também, vocês podem fazer a pergunta diretamente para ele depois. Vamos então ao sorteio. A Margarete entrou aqui de última hora. Vou botar em Margarete de Souza, né? Eu já botei aqui. Deixa eu ver. A Margarete de Souza. Então vamos lá. Gabriel, você pode fechar a sua para eu compartilhar aqui a minha? Já fechei aqui, pode. Beleza, para o pessoal acompanhar o sorteio. Vamos lá. Então eu tenho os nomes aqui, olha. Vocês podem olhar aí, ver se falta alguém. Vamos lá, valendo então uma bolsa de 50% no curso do Gabriel. Chegou uma mensagem aqui. Ah, sim. Então, o certificado de participação, basta vocês solicitarem por e-mail. Eu coloquei o e-mail aí, contato@cursoaprimora.com.br, tá? Eu já tenho aqui a lista de presença. Então, eu confiro e emito o certificado, tá bom? Essa palestra também vai estar disponível no YouTube a partir de amanhã, no canal do Francisco Egito. É só vocês colocarem na busca do YouTube Francisco Egito, que vocês vão encontrar. Então, vamos lá, vou sortear. Rufem os tambores, sortear. Marcela Santana, tá aí? Marcela Santana. Ih, Dulce, já era, já foi. Já foi? Marcela já saiu, então. Acho que tem uma pessoa aqui com áudio aberto. Então, vamos lá, mais uma vez. Realizar novo sorteio. Vamos lá. Vou tirar a Marcela, então. Sortear. Cláudia Monteiro, está? Faz um sinal aí, Cláudia. Ah, que legal. A Cláudia que está no Galaxy A10S. Cláudia, você precisa renomear o seu Zoom para aparecer o seu nome. Pode abrir seu áudio e falar com a gente? Cláudia. Deixa eu ver se eu acho aqui a carinha dela. Aqui. Bom, eu acho que a Cláudia é tímida, mas não tem problema. Eu vou enviar, então, a bolsa para ela e fazer contato. Bom, pessoal, quem quiser se inscrever, deixa eu compartilhar aqui mais uma vez. Pode entrar aqui na Simpla. Um minutinho.
Prontinho. Então, é só entrar na Simpla, coloca na busca manutenção do sistema de instalação hidráulica em condomínios. O investimento financeiro é baixíssimo para um ganho enorme, é um curso que custa apenas R$ 90. Esses valores são por conta da pandemia e vocês podem até parcelar, imagina só. Então, é imperdível, né? Dias 28 e 30 de outubro, aqui no Zoom, de 5 às 7, com o Gabriel. Tá certo? Gabriel, quer falar mais alguma coisa? Eu quero agradecer a presença de todos, agradecer a professora Cecília pela parceria. Quem tiver dúvidas pode me mandar por e-mail ou pelo WhatsApp, eu vou ter o prazer em respondê-los. O certificado, o e-mail também já está aí no chat, para quem quiser solicitar. E agradeço e vejo vocês nos próximos eventos e na nossa próxima turma. Isso aí, maravilha. Obrigada, gente. Obrigada, Márcia, Adilange, Jonildo. Obrigada, Gabriel. Tchau, tchau. Bom descanso e até a próxima. Tchau. Obrigado. Boa noite a todos.